Oi, tia, boa tarde. Oi, tia. Boa tarde, galera. Boa tarde para todo mundo. Oi, tia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu vou encher minha garrafa de água. Ah, tá. Abrindo o livro de vocês aqui. Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente começa com o livro 5. Então, todo mundo aí pode pegar o livro 5 de vocês. Deixa eu ver aqui, boa tarde. Então, livro 5 de vocês, página 152. Vou deixar aqui até no bate-papo aqui. Livro 5, página 152. Livro 5, peguem aí todo mundo, livro 5, página 152. Pronto aí, galera? Todo mundo pegou aí? Livro 5. Posso começar já a explicar? O Eduardo ainda está chegando. Deixa eu ver o resto da galera aqui. Vamos lá. Pessoal, só lembrando que ficar com câmera ligada e participação vale 20 pontos. Então, para a galera aí que está entrando sem câmera ligada, está perdendo nota. Só avisando aí, para depois não ficar prejudicado. Pessoal, então vamos lá, então. Eu vou começar aqui, então. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente iniciar, então, nossa aula. Galera, o tema, então, o nosso tema aqui agora, a gente vai falar sobre alimentação. Então, algo extremamente importante para nós. Então, a gente, nas últimas aulas... Eu tenho as correções. Oi? As correções do livro 4. Vou mandar lá no grupo, João Ricardo, assim que a gente encerrar aqui. Então tá bom. Tá bom? Eu mando lá para vocês. Ô, tia, Oi? é porque tem vezes que a senhora manda no site que eu não consigo abrir porque eu não tenho o aplicativo. Sim, eu vou tentar mandar lá de duas formas. Eu coloquei no... É porque eu coloco sempre no Word. Mas eu vou tentar, então, de outra forma. De todo jeito, eu vou mandar no Word e vou tentar outra forma também para ver se você consegue abrir. Tá bom? Uhum. E aí você me fala lá. Se não conseguir abrir, na hora que eu terminar aqui, eu vou mandar lá. E aí você fala, professora, não deu para abrir.
que aí eu vejo outra forma lá. Mas eu já vou mandar em 2 formatos, que aí se não der em um, se não der nos 2, aí faz tenta de outra forma. Gente, então, a gente vai começar então falando sobre alimentação. Pessoal, no último conteúdo que a gente trabalhou, deixa eu só aceitar 2 pessoas aqui. O último conteúdo, então, que a gente trabalhou, a gente estava falando sobre fotossíntese. Para que servia, por exemplo, a fotossíntese? Servia para dar energia e nutrientes para as plantas. Era uma forma da planta adquirir ali a energia e os nutrientes. Era dessa forma que ela consegue fazer isso. Como é que nós, seres humanos, adquirimos aí energia e nutrientes, gente? O Eduardo pode falar que ele estava fazendo isso agora. Ele estava fazendo... Comendo. Então, a gente se alimenta para quê? Maria Eduarda também está tomando alguma coisa, parece que uma coca gelada. Acho que ver se meu bolo tá pronto. Gente, falou de comida, o povo já está caçando comida. Então, galera, as plantas, elas conseguem fazer fotossíntese e adquirir lá seus nutrientes, sua energia. Mas nós não, nós precisamos nos alimentar. E é por isso que a gente vai falar sobre a alimentação hoje. Então, vamos lá, deixa eu dar sequência, deixa eu passar aqui para frente. Então, gente, vamos lá começar falando sobre a função dos alimentos. Então, todos os seres vivos, gente... Esse livro, eu tô perdida aqui. Livro 5... Livro 5, página 152. Exatamente. Gente, e aí se for saindo da página 152, é porque eu tô andando no livro. Aí vai para 153. Então, vocês andem aí no livro também. Quando vocês verem que vocês não estão achando mais, é porque eu tô na página seguinte. Então, gente, todos os seres vivos necessitam de energia. Todos. Se não tiver energia, morrem. Então, para realizar todas as funções, para viver, a gente precisa de energia, a gente precisa de nutrientes. Então, o que acontece? Só que existem alguns seres aí, como as plantas, as algas e alguns seres microscópicos, que conseguem obter essa energia produzindo o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, a gente tem lá as plantas. As plantas precisam comer, por exemplo, outra coisa? Não. Elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E aí, o que acontece? Por apresentar essa característica, as plantas são chamadas de autótrofos. Ou também a gente pode chamar isso de autotrófico. Então, se te perguntarem, o que é um ser autótrofo? É um ser que produz o seu próprio alimento. Gente, e isso vocês vão ver o resto da vida de vocês em ciências. Toda vez que estiver falando de alimentação, ou que estiver falando de fotossíntese, estiver falando de célula, estiver falando de ser vivo, vai falar disso aqui. Então, o que são os seres autótrofos? São seres que produzem o seu próprio alimento, que não precisa comer outra coisa. Oi? Ué, a gente também cozinha a nossa própria comida. Maria, mas quando eu falo produzir o seu próprio alimento, eu não estou falando de cozinhar. A gente cozinha. Mas, por exemplo, a planta. O que a planta come? Vamos lá, faz Energia solar, água e gás. Ela não come aquilo, ela absorve aquilo ali e produz seu próprio alimento. Agora, nós, o que a gente come? A gente come arroz, a gente come feijão, Verduras, frutas, verduras, carne. Tá vendo que a gente come outros seres? A gente come planta. A gente come animais. A gente come outros seres. Agora, as plantas. Você já viu uma planta, por exemplo, aqui? Imagina lá um pé de jabuticaba comendo uma vaca. Pensa. Não, tia. Aí já é demais. A planta carnívora come mosca. Sim, a planta Come carnívora mosca, é uma exceção. Mas o que acontece? Então, as plantas, elas são seres ali autótrofos. Elas produzem o seu próprio alimento. Elas não precisam ficar comendo outros seres. Algumas lá, como as plantas carnívoras, que a gente já viu, né? Tem essa exceção aí que elas comem. Mas a maioria das plantas não. Elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Você não vê lá uma planta lá
mastigando um alface. Não, você não vê. Você não vê uma planta lá mastigando um prato de arroz. Você não vê. Agora, nós precisamos nos alimentar de outros seres. A gente se alimenta de quê? De plantas, de animais. Então, a gente precisa se alimentar. A gente não tem condição de parar no sol e fazer fotossíntese. A gente faz isso? A gente podia fazer, mas não A gente faz. podia fazer, né, Ana Clara? Mas não faz. Então, o que acontece? Então, existem seres que têm essa capacidade de produzir seu próprio alimento. E quando eu digo produzir, não é cozinhar. Quando eu digo produzir, é não depender de outro ser para comer. A gente depende. E aí, então, o que acontece? Então, a gente chama esses seres de seres autótrofos. Por que eles são autótrofos? Porque eles têm condição de produzir seu próprio alimento. Já os demais seres vivos, eles obtêm sua energia ali alimentando-se de outros seres. Então, se a gente for olhar, a gente alimenta de peixe, a gente alimenta de aves, a gente alimenta de vaca, a gente alimenta de plantas. Então, a nossa alimentação, a nossa energia vem de outros seres. Então, nós não somos autótrofos, nós somos heterótrofos. O que é um ser heterótrofo? É um ser E se alimenta de outros seres vivos. Exatamente, precisa se alimentar de outros seres. Os animais são heterótrofos. Por exemplo, um animal. Vamos lá para a vaca. O que a vaca come? A vaca come outro ser, a vaca come capim. Vamos lá, a onça. A onça come o quê? Outros seres. O peixe come o quê? Alguinhas, outros seres. Ou também tem uma raçãozinha, né, para peixe. Então, o que acontece? Oi. Lá em casa tinha um peixinho que ele até morreu. Que eu dava fruta seca para ele. E ele não comia isso? Comia. Ele comia? Então, Ficava secado. Então, o que acontece? Ele se alimentava de outro ser, porque as plantas também têm vida, né, gente? Então, o que acontece? A gente é considerado heterótrofo. Por que a gente é heterótrofo? Porque nós dependemos de outros seres para se alimentar. Nós não fazemos fotossíntese. Quem diria, né? Imagina só, parar no sol 5 minutos, opa, já recarreguei a energia de hoje, estou pronta para o dia. Seria lindo, né? Mas a gente não tem essa capacidade. Então, a gente precisa comer outros seres aí. Comer planta, vaca, galinha, boi, porco. Não sei mais o que vocês comem, peixe. Para quê? Para obter aí energia. Então, duas coisas aqui, ó. O que é um ser autótrofo? Produz seu próprio alimento. Ser heterótrofo não produz, depende de outro ser. Ele precisa comer outro bichinho que produz faz a fotossíntese. Exatamente. Assim, ou a gente vai lá e come o bicho que fez a fotossíntese, ou a gente come o bicho que comeu o bicho que fez a fotossíntese. Exatamente, Ana Clara. Isso, inclusive, chama cadeia alimentar. Ou, por exemplo, a gente vai lá e come a planta, ou a gente vai lá e come o boi que comeu a planta. Mas, de uma forma ou de outra, olha para vocês verem o tanto que é importante a fotossíntese. Se não tem fotossíntese, gente, as plantas morrem. E se as plantas morrerem, consequentemente, todo mundo vai morrer. Sabe por que todo mundo vai morrer? Porque a gente come planta ou come alguém que comeu a planta. Tem oxigênio, elas filtram o ar. Como é que é? Não, não é questão disso, Eda, porque senão a gente não tem alimento. Elas filtram assim. Como é que é, Hélio? A planta não filtra o ar? Sim, filtra o ar, mas nesse sentido que eu tô falando aqui, é no sentido de assim, ó, a planta é a base de toda a alimentação. Se não tiver a planta, por exemplo, se não tivesse planta, não teria vaca. E não teria nenhum animal que come planta. A planta é a base de toda a alimentação. Porque ou a gente come um animal, ou a gente come a planta. E de todo jeito esse animal vai comer planta. Entendeu? Pode falar, Maria.
Ô, tia, sem as plantas a gente nem tava vivo. Que a planta, ela libera oxigênio pra gente respirar, ela serve pra comida, serve pra um monte de coisa. Serve para um monte de coisa. Não daria, não existiria, gente, vida se não tivesse. Principalmente porque ela produz oxigênio. Em segundo lugar, ela é a base da cadeia alimentar. Não tem como ter alimentação se não tiver ela. Eu vou perguntar pra vocês. Qual Porque se a gente for olhar, gente, olha, vamos olhar aqui, ó. A vaca come capim. As galinhas comem milho. Os peixes comem plantinhas lá no fundo lá do rio, ou eles comem também ração. Então, o que a gente comeria se não tivesse planta? Então, a gente não comeria nada. Então, elas são extremamente importantes aí. Então, existem dois tipos de seres autótrofos e seres heterótrofos. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam aqui de hoje. Mas vamos dar sequência aqui. Ô, tia, Oi. a senhora sabe o nome desse fungo aqui que tá no livro? Deixa eu olhar aqui. Eita. Cogumelo, parece. Uhum, fungo. parece um cogumelo. Só que é um fungo. Uhum. Não sei o nome dele, não. Mas Aqui vamos em dar sequência. casa, Como é que é? aqui em casa, meu avô cortou um pé de coco, aí nasceu um monte desses funguinhos aqui. Tá dizendo que eles se alimentam de animais em decomposição. Tá vendo? Eles são, então, heterótrofos. Eles dependem de outros seres para se alimentar. Eles não fazem fotossíntese. Eles se alimentam de seres em decomposição e matéria orgânica em composição. Exatamente. Mas vamos lá aqui, gente. Então, galera, é o que, Ana Clara? Então, vamos lá, gente. Como bichos, seres humanos, nós somos heterótrofos. Nós precisamos nos alimentar de outros seres para sobreviver. No entanto, gente, para que um ser humano tenha uma alimentação saudável, ele deve ingerir diferentes tipos de alimento, a fim de garantir variedade de nutrientes. A gente não pode, por exemplo, encher aquele prato só de carne, ou encher aquele prato só de arroz. A gente tem que ter uma variedade. Por quê? Porque cada tipo de alimento tem uma propriedade diferente, tem um benefício diferente. Não dá para colocar. Como é que é? A comida que você tem que comer, por exemplo, no almoço, arroz, feijão, carne e salada. É isso, não é nada. Mais ou menos isso. Então, o que acontece? Quanto mais diversificado for sua alimentação, melhor é. Por que é melhor é? Porque, gente, cada tipo de alimento tem um nutriente diferente que faz bem de alguma forma para a gente. Então, cada tipo aí de alimento vai te fazer bem de alguma forma. Então, gente, nós precisamos garantir a variedade de nutrientes. E a gente garante a variedade de nutrientes comendo aí um monte de coisas diferentes, né? Pois é. Então, gente... Eu nunca como a mesma coisa todos os dias. Só não pode ser bobeira, Maria Eduarda. Às vezes você está comendo batata, refrigerante. Não. Tem nutriente. Refrigerante eu como de vez em quando. A única coisa que eu como que é pior é doce. Eu não vivo sem doce. Na vida não é nada sem doce. Não, eu também. Doce é só uma vez por semana que minha mãe deixa comigo. O Hélio tá que come ali um negócio que parece que tá gostoso. O que é isso, Hélio? Um rosquinho. Parece mais gosta. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos dar sequência na coisa aqui, então. Então, gente, os nutrientes são substâncias necessárias para o funcionamento do nosso corpo.
E a gente tem lá nutrientes como os carboidratos, proteínas, os óleos e gorduras, sais minerais, vitaminas. Então, é importante a gente ter essa variedade de nutrientes. E eu não consigo, gente, comer, por exemplo, um alimento só e ter todos esses nutrientes aqui. Eu tenho que comer várias coisas. Então, por exemplo, proteína tem nas carnes, no feijão. Carboidrato geralmente vai ter no arroz, na batata. Vitamina geralmente tem nas frutas. Então, gente, sais minerais tem na água. Então, eu preciso comer, eu preciso me alimentar de uma variedade de coisas para conseguir ter todos esses nutrientes ali. Então, gente, para escolher melhor os alimentos e compor uma refeição mais saudável, a gente vai ver aqui alguns tipos de alimentos. Então, a gente vai ver aqui, daqui para frente aqui, algumas classes de alimentos que a gente precisa ingerir para ter uma alimentação saudável. Vou passar aqui para frente. Então, gente, o primeiro tipo de alimento que eu quero falar com vocês e a gente tem que comer são os alimentos construtores. Gente, os alimentos construtores atuam principalmente no crescimento do corpo, no reparo de partes que estejam danificadas, no processo de defesa. E esse tipo de alimento aqui é rico em proteína. Gente, vocês já pararam para pensar? A gente nasce pequenininho. Olha o tamanho de vocês hoje. Vocês já pararam para pensar por que a gente cresce? Já pararam? Ô, tia, a minha médica disse que eu tô uns não sei quantos centímetros a mais que eu deveria ter crescido. Sinal que você comeu muita proteína. Quantos anos você tem, Maria? Acho que carne de frango e carne de porco, as coisas que eu mais como. Carne de frango, carne de porco, queijo. Então, gente, o que acontece? Alimentos construtores aqui é um tipo de alimento, né? Na verdade, é uma classe de alimentos. Tem vários alimentos aqui que são construtores. Pode falar, João Ricardo. Nada não. Levantei sem querer aqui. Então, tá bom, então. Então, gente, existem vários tipos de alimentos aí que são construtores. A gente tem aqui, ó, carne, os ovos, os leites, feijão, soja, castanha do Pará, amêndoas. Gente, o tanto que é que quando uma pessoa vai malhar e ela quer ficar fortuna, sabe o que ela come? Geralmente ela come ovo, geralmente ali ela come carne, ela come frango, ela come peixe. Por quê? Porque são alimentos ricos são alimentos construtores que ajudam a construir os músculos. Então, só que eles ajudam só a construir? Não. Eles constroem, por exemplo, quando ali você machuca, o que ajuda ali a reconstruir seu corpo são os alimentos construtores também. Então, eles têm várias funções aí, gente. Tia, Oi. Tia, eu vi um vídeo de um cara, ele era muito forte, né? Ele comia por dia 10 ovos mexidos, umas 3 tapiocas e açúcar e canela. Sim, porque ele come muito assim, por quê? Porque é o tipo de alimento construtor, ou seja, ajuda a construir os músculos. Por isso é que se come muito. Então, gente, o primeiro tipo de alimento que a gente precisa ingerir são os alimentos construtores. Então, eles vão atuar no crescimento do corpo, reparo de partes danificadas, ou seja, quando você se machuca, defesa contra diversas aí, doenças. Então, basicamente, essa é a ideia aí dos alimentos construtores. O foco deles é construir, não é à toa que o nome é alimentos construtores aí. Então, toda vez que uma pessoa quer construir músculos, ela tem que focar bastante em alimentos construtores. Deixa eu passar para frente aqui. E existe também, gente, os alimentos que são energéticos. Tem os que constroem e tem os que dão energia. Então, os alimentos energéticos fornecem energia. Para quê? Para que o corpo consiga realizar suas atividades,
como respirar, manter os batimentos, correr, pular, falar, escrever, estudar e até pensar. Gente, o nosso corpo, ele precisa de tanta energia por dia, tanta energia. Inclusive vocês que são mais novos, gostam de brincar, gostam de correr. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não vai ficando mais quieto. Mas, Ô, tia, oi, eu não emagreço, eu como mais do que meu pai e minha mãe juntos. é porque você ainda não está na fase. Você não engorda, se É, não gosto. Então, gente, o que que acontece? Basicamente, a função dos alimentos energéticos é dar energia. Você já viu aquele dia, por exemplo, que você não come arroz? Eu não sei se vocês são assim, mas eu, por exemplo, aquele dia que eu não como arroz, não como algo assim que tenha carboidrato, principalmente se eu não comer arroz e não comer nada que substitua o arroz, eu fico fraca, gente, eu fico fraca. Por exemplo, arroz, o que substitui o arroz, Jéssica? Batata, macarrão, substitui o arroz. Até os óleos e gorduras também é um tipo ali de alimento energético. Quando eu não como nada disso, gente, eu fico tão fraca, mas tão fraca. Tia, Oi? às vezes, quando a minha mãe faz purê de batata, eu só como purê, eu não como arroz. Às vezes eu como purê com carne, com molho. Você Tia, nem precisa. Tanto a batata quanto o arroz é alimento energético. eu quando eu como batata, eu encho rápido. A minha mãe, ela faz muitas vezes assim, batata. Ela faz purê. Ela inventou uma receita que ela coloca a batata passar embrulhada em papel alumínio. Depois ela tira, desembrulha, corta no meio e coloca requeijão e bacon dentro. Ah, mas aí é bom, hein? E eu fico a noite toda tentando comer uma dessa toda. É bom. Não consigo. É bom. Eu só como batata quando faz um cansado e ela coloca Batata é bom, gente. Então, gente, o que que acontece? Existem os alimentos energéticos. A função deles é o quê? Energia, gente. Então, você consegue achar esses alimentos aí, por exemplo, no macarrão, na batata, mandioca, arroz, milho, trigo. Se você comer qualquer um desses alimentos, você vai conseguir aí adquirir energia. Se alguém está querendo falar aí, gente. Não, ficando. Tá aqui também. O L2 mandando negócio. Então, gente, basicamente, então, a gente tem lá os alimentos, então, construtores constroem, energéticos dão energia aqui, né? E aí a gente tem aqui também, gente, a última coisa que eu quero falar, que a gente tem que ter muito cuidado, e aí eu falei então aqui, deixa eu só... Então, gente, eu falei que a gente precisa ingerir alimentação. Só que tudo, gente, na vida tem que ter controle, tem que ser de modo controlado. Porque senão o nosso corpo não aguenta. Então, eu coloquei isso aqui que eu achei bastante interessante. Então, o consumo excessivo, por exemplo, de alimentos energéticos, como os doces, os embutidos, pode levar o corpo a armazenar os nutrientes que não são consumidos na forma de gordura, especialmente no abdômen, nos braços, nas pernas, nas nádegas. Por exemplo, um pacote de bolacha recheada com 14 unidades fornece aproximadamente 37% da necessidade diária de gordura e 32% de carboidrato. Quando comemos regularmente muitos doces, além das refeições, ingerimos uma quantidade extra de energia, de calorias. Gente, o que acontece? A gente precisa se alimentar? Precisa, porque o nosso corpo precisa de energia. Só que às vezes, por exemplo, e eu, gente, já fiz dieta na minha vida desse jeito. Eu não estou falando que é para vocês fazerem dieta, não. Estou explicando para vocês. Por exemplo, eu ia lá e comia, por exemplo, um pacote de bolacha recheada. Gente, esse pacote de bolacha tem a quantidade de gordura, a quantidade de açúcar,
a quantidade de calorias que eu precisava quase que por dia com uma refeição. A quantidade de gordura, de nutriente que tinha, por exemplo, no almoço, eu comia num pacote de bolacha. E aí acabava que no final do dia eu tinha comido tanta bobeira, e aí eu acabava engordando. Por que que eu engordava? Porque eu estava comendo muita bobeira. E aí eu coloquei aqui, gente, até aqui, ó, essa imagem. Essa imagem, se vocês forem olhar essa imagem, tem aí no livro também, o que que acontece? Se você for ingerindo muita coisa, muito alimento que não tenha qualidade, com o tempo, gente, esse alimento vai ser ali convertido em gordura para o seu corpo, porque ele não vai conseguir ali queimar tudo isso. Porque, gente, para que é que a gente come? A gente come para viver, a gente come para quê? Porque a gente precisa de energia. Se a gente come mais do que a gente gasta, como é que vai ficar? A gente vai tender a engordar. Então, o que acontece? Quanto mais a gente come coisa errada, a tendência é que a gente engorde. Então, gente, o ideal é que a gente coma coisas saudáveis. E se vocês forem olhar, gente, às vezes comer... Jéssica, eu posso comer coisa saudável, então, de maneira assim, desordenada? Não, gente. Para tudo existe um limite. Então, o objetivo aqui tem que ser comer um pouquinho de alimento construtor, um pouquinho de alimento ali energético, mas de maneira equilibrada, porque senão, e principalmente, gente, se a gente comer muito alimento energético de baixa qualidade, o que é isso? Pizza, sorvete, batatinha, se a gente comer isso, refrigerante, doce, a tendência é que com o tempo aquilo não faça bem para a gente. Então, basicamente isso. Tia, A minha avó disse que tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno, gente. Até água. Não pode ficar... Nada pode ser exagerado na vida. tia, posso fazer uma pergunta? Pode? Eu como sempre coisas saudáveis, só que às vezes, tipo, esse sábado, a gente pede uma pizza, aí a gente só vai comer pizza ou sanduíche só mês que vem. Aí eu não como direto, só como uma vez por mês, isso. Aí não tem problema, Davi. O problema é o exagero. E isso, gente, quando eu falo isso, eu também às vezes exagero, como demais, como um monte de bobeira, umas coisas que não prestam. Mas aí o que acontece? Isso não faz bem para mim, isso não faz bem para ninguém. Então a gente não pode exagerar, principalmente exagerar ali nessas guloseimas, em pizza, em sanduíche, sorvete, porque isso não faz bem pra gente, tá bom? Não, que é o pior que é tão gostoso. Eu falo, a gente tinha que arranjar alguma coisa que tivesse sabor e que não fosse tão ruim, tipo, que não fizesse mal pra gente, porque daí a gente ia parar de comer, porque a gente não come esse... Exatamente, é difícil, né, Ana Clara? Sabor. É difícil, né? A gente vai comer, por exemplo... Ana Clara, eu te entendo perfeitamente, porque a gente vai comer, por exemplo, um alface, gente... Ele não é assim, é ruim. Não, eu não acho alface ruim, mas, por exemplo, um sanduíche é melhor. A gente vai lá, por exemplo, eu vou... alface, mas se eu tiver um sanduíche, eu prefiro comer o sanduíche e comer o alface, porque é por causa do gosto. Tia, às vezes eu como uma besteirinha ou outra. Aí, tipo, é tão gostoso que fica aquele gosto na boca. Aí eu fico querendo comer mais. Às vezes eu não consigo me segurar. Gente, mas esses alimentos, eles são produzidos. A indústria pensa de uma forma de viciar. Vocês sabiam que esses alimentos gostosos, eles são feitos, eles colocam um monte de coisa dentro justamente para isso. Para que a Ana Clara olhe para eles e fale, meu Deus, eu não consigo comer outra coisa. Para o Eduardo olhar para o chocolate e falar, meu Deus, eu preciso comer a caixa toda. Tia, Oi. Eu sempre achava que minha dieta era saudável, porque, tipo, pizza era só uma vez na semana e ia variando, assim. Uhum. Aí chegou uma pessoa lá no caso da minha avó
Acho que era um primo distante meu, não sei. Ele todo dia, ou ele comia salada, ou ele comia só um pouquinho de arroz. Todo dia, tia. Mas não pode também não, Maria Eduarda. Tem que comer de tudo um pouco. O segredo aqui, gente, é comer de tudo um pouco. Então, por exemplo, é claro que não pode exagerar aí. Não é de tudo um pouco, batatinha, pizza, não é isso, não. Mas, por exemplo, você tem que comer um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de carne, um pouco de salada, um pouco de verdura. E a salada dele, assim, era variada. Tinha um monte de coisa. Além de vegetal, também tinha fruta e verdura. E eu olhei, assim, a dieta dele e falei, meu Deus do céu. Até eu que sou saudável, e ele é mais saudável ainda. Ô, tia, eu também tenho um outro primo que só come miojo. Ovo. Certamente ele malha. Tia, ovo, pra mim, é Eu um adoro alimento ovo, muito, muito, tia. muito ruim. Não, Eu gosto ovo é bom. Eu gosto de ovo mexido com farinha. Verdade, Eduardo. Ovo frito é bom. Ah, ovo frito é... Eu prefiro ovo mexido com farinha, que eu como de manhã. de manhã, Ana Clara, ovo com farinha. Não, Ovo, pra mim, é o pior alimento. Não. Ô, tia, Existe coisa muito pior, Davi. Tem. Aí tem, além do ovo, tem coisa muito pior. Muito pior. Galerinha, e aí, mais alguma dúvida? Porque nosso tempo está quase acabando. Vai colocando o nome de vocês no bate-papo aí, porque está quase acabando. tá bom. Ficou tendo alguma dúvida aí, também pode perguntar. Se não tiver, pode já. Estão dispensados para sair aí. Quem tiver dúvida pode perguntar. Quem não tiver, pode sair. Então tá, tchau, tia. Até mais. Tchau. Obrigada. Ô, tia, Oi. eu ouvi dizer que o nutriente do ovo tá a maioria tá na gema. Eu já ouvi Pois depende do que você quer. Tem nutriente na clara também. Para quem quer crescer e ficar forte, é na clara. Tipo, Pode igual sair, tia? a buticaba e a maçã. Tia, pode sair? Pode. Ela tá tudo na casca. Não, eu sei que para crescer, músculo é na clara do ovo. A casca do ovo tem a proteína. A clara do ovo tem a proteína. Uhum. Eu estou fazendo uma dieta de proteína, porque agora ela começou a malhar, tá fazendo luta, no final do ano ela quer que a gente igualar no final do ano dela. Ô, tia, Oi. a senhora sabia que a casca do ovo também, ela também é boa? Não, a casca do ovo eu só sei que é boa para plantar as coisas. Isso aí eu não sabia, não. Para comer? É, mas não pura. Tem que pisar ela com alguma coisa, com algum tempero e colocar na comida. Não pode comer ela pura. Não, isso eu não sabia, não. Tchau, tia. Tchau. Gente, tchau. Tá quase caindo aqui. Até a próxima aula. Até. Só um minutinho que aqui demora para sair.